Olá pessoal, bem-vindos ao Caos. Hoje, terça, às 21 horas, vocês vão ficar com um episódio com os melhores momentos da conversa que nós tivemos com a Cláudia Boaventura e também com o Henrique Aires, né? O Henrique, um grande empreendedor, a Cláudia, um executivo, os dois são pessoas e profissionais maravilhosos. Nós selecionamos 2 trechos de cada um deles para que vocês possam curtir, pois infelizmente, né, o Covid chegou à minha casa, mas ficamos todos bem, já encerramos aí o período de quarentena. E a partir dessa semana nós vamos retomar o período, as gravações aqui no Estúdio do Caos, e tem bastante gente, né, bacana para vir gravar e contar a sua história aqui pra gente. Queria agradecer, né, em especial o Jota, que tocou aí os melhores momentos e organizou tudo enquanto eu estava lá com a minha família, cuidando de todo mundo. Jota, brigadão. E ao Paulo também, que ajudou na edição de tudo. E vamos lá, curta esse episódio. A gente separou os melhores momentos, com os trechos mais bacanas da história de cada um deles. São lições maravilhosas para a vida, para a carreira. Espero que vocês gostem. E semana que vem a gente está de volta com o episódio inédito. Bem-vindos ao Caos. Se inscreva no canal, dá um like, joinha, sininho, tudo que tiver direito aí. Um abraço. Até mais. Olá, sejam bem-vindos ao Caos. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindex. Todos os gêneros, tamanhos, modelos possíveis. Beleza, Lucão? Tranquilo? Olá, pessoal. Hoje recebendo Cláudia Boaventura, um espetáculo de mulher. Já estávamos conversando ali atrás. Obrigada. Vamos ter umas 4, 5 horas de programa hoje. Aproveita que você está aqui assistindo a gente, se inscreva no canal, toque no sininho para ativar as notificações. E nos acompanhe em todas as redes sociais, né? TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, esqueci de algum? Não, tá tudo... Twitter nós também devagar. Não entrar nas tretas do Twitter ainda não. Mas nos acompanhe e sigamos em frente. Local. Olá, pessoal, bem-vindos. Queria agradecer ao Storologic por aquele apoio no teste de Covid. Todo mundo limpinho aqui para gravar. E bem-vinda, Cláudia, minha amiga. Obrigada. Muito bom te receber aqui. Obrigado, Lucas. Obrigado, Jota. Obrigado, Paulo. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Assim, quando eu recebi o convite, né, amigos passaram por aqui, a gente vem acompanhando. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Chega de testes. Chega. Vamos começar de verdade agora. Vamos. Tranquilo, então, Cláudia, apresente-se, de onde você veio, quem és tu, mulher? Vamos lá, começar a minha história. Sou Cláudia Boaventura, né, brincando aqui com os meninos. Falo a idade, mas não falo o peso. Tenho 52 anos, nasci no Carmo do Paranaíba. Né, vim para Brasília já vim para Brasília algumas vezes, então vocês vão ver um roteiro aí. Eu brinquei com os meninos que eu fiz roteiro, mas só para me situar, porque eu me perco um pouco nas datas. Então, nasci no Carmo, viemos para cá em 70, né, nasci em 69, viemos para cá em 70, e contando aqui com a turma, né, papai, de novo, papai, ali 302, tinha Boaventura Automóveis, papai fazendeiro. Papai não acreditou em Brasília, né? Papai foi embora, comprou uma fazenda em Goiás, e é a essência dele. Mas né? isso lá nos idos de 70 ainda. Em 70, mas acho que fica aí minha primeira lição de vida, né? Minha primeira lição de vida, que a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos e do nosso propósito, né? Então... Ele olhou aqui para essa W3 e falou, essa não tem W3 roça falou aqui. não tem, eu nasci para isso, né? Não era a essência dele, então acho que essa foi uma das minhas primeiras lições, né? Esse ano eu perdi meu pai morreu com 92 anos, perdi meu pai agora em maio, então uma referência aí para ele nos primeiros minutos da nossa conversa, que eu acho que ele merece. E acho que a maior referência disso tudo na brincadeira aí é isso, a gente tem que correr atrás dos sonhos. Então, voltando ao papai aí de 70, né? Papai, então, não acredita muito nisso aí tudo. A gente fica um tempo
Papai, a gente fica aqui em Brasília, depois fomos para Goiás Velho, Fazenda, Goiânia, volta para o Carmo, e aí começa essa infância. Você chegou a voltar para lá? Voltamos. A gente viajou muito. A gente foi algumas vezes e voltou. Você vai ver em alguns momentos da minha ida e vinda, em alguns momentos assim, passeando. Eu acho que a última vez a gente acho que mudou mais de 30 vezes. Que legal. Isso é uma adaptação. Então, assim, quem falar que eu não sou... Adaptado. Em algum momento me dizer, você não gosta de mudanças. Mentira. Sem intransigente. Você não conhece a minha história. Então é mais ou menos isso. A gente mudou muito. Eu sou a caçula de 5 irmãos. E eu acho que um dos pontos mais interessantes da minha história é quando você é a caçula de uma família mineira, as famílias mineiras, elas são numerosas e nunca é só irmão, né? É primo, é tio, né? Hoje, minha família, com sobrinhos e tudo, nós somos 33. Minha filha vai casar em abril do ano que vem. Eu tenho 100 convidados. É uma coisa louca. Então, não sei, assim... Não, e os 100 convidados é porque chamou só os íntimos, né? Não tem. Então, assim, eu já estou aqui na primeira... Desculpem alguns amigos e parentes que não vai caber todo mundo, porque família é isso. E a gente sempre em volta de uma mesa. Então, na minha casa sempre morou primos, né? Então, são primos irmãos, a gente tem esse contato. Então, a minha família... é uma família muito unida, né? E é aquela família que está sempre junto, eu tenho muitos sobrinhos, então essa eu acho que é a base da minha história maior de todas. E eu sempre tive irmãos cuidando de mim, né? E a caçulinha mimada. Na realidade, eu sou muito brava. Por incrível que pareça, eu sou a mais chata e a mais brava, assim, eu acho, da minha família. Então, acho que eu tive que lutar meio pelo meu espaço, né? E a caçula... Mas eu fui bem mimadinha, assim. Eu acho que tenho irmãos que cuidaram bem de mim. Então, essa história... Aí a gente viajou muito, mudava, né? E a irmã cuidava. E lá em Goiás Velho, quando a gente morou chamava Goiás Velho, né? Hoje é a cidade de Goiás. Eu fui gaga. Você também não sabia disso. Cláudia, quem não sabe, ela foi minha diretora, minha chefe, foram 7 anos juntos. Mas tá tirando cada história aqui que eu não Cara, porque eu vou te contar. Mas naquela época eu não podia contar pra ele essas coisas, né? Por isso que eu brinquei que eu fiz o roteiro, porque são coisas que a gente vai superando e vai lembrando, assim. E é um primeiro caos, né, ser gaga. Primeiro, né? E aí, por que eu fui gaga? Vocês já ouviram falar do fogaréu, né, da cidade de Goiás, que são aqueles, na Semana Santa, eles vestem de branco, né, e usam aquelas roupas na Semana Santa e tudo. E aí, é uma cidade pequena, eu acordei, né, e sei lá, tava todo mundo eu vi aquilo, né, isso me contam, porque eu não lembro. Então, daí eu assustei, fiquei. E depois eu já fiquei meio assim, meio gaga, já meio... Você assustou, fica parada e ficou... Fiquei meio roxinha lá, deram uma sopradinha, fiquei, né? Comecei a falar, daí voltei já meio diferente. Aí depois eu caí, tava na fazenda e eu caí tava em cima do curral e caí lá dentro e veio um bode. E o bode veio, cara. E te atropelou. E aí, fiquei gaga. Instalou a gagueira. Então, assim, esse acho que foi um dos primeiros. Tava começando a falar, né? Então, as pessoas falam que com um susto passa alguma coisa, não, um susto, cara. Então, não é brincadeira. Então, isso começa as primeiras... E aí foram momentos muito interessantes. Mas quantos anos você tinha quando você ficou gaga? Foi isso lá pelos 3, 4 anos, quando eu comecei. 3 anos, né? Foi até quando essa gagueira? Pois do mesmo jeito que ela veio, ela passou. Tá. Eu fiquei gaga um tempo. Aí eu caí, depois eu queimei.
aqui, assim, eu caí, a gente fazia doce, né? Minha mãe fazia doce num tacho e eu sempre fui muito gulosinha, né? Então, minha mãe fazendo e eu fui experimentar. E eu caí dentro do tacho. E aí eu queimei. E eu acho que logo depois disso, acho que deu umas... Deve ter virado lá um tilt, alguma coisa, e passou. Né? E, então, assim, a minha infância foi bem divertida. Eu tenho umas coisas bem divertidas. Então... Divertido depois que passa. Eu acho que não deve ser muito legal cair no tacho de doce. Não, mas assim, aí eu tive a reação, só caiu o braço, né? Então você vai tendo, a gente sempre se defende, né? Então a minha infância, ela foi entre... a gente depois voltou para o Carmo. E meu pai foi realizar o sonho dele de ser fazendeiro, né? E quando a minha mãe o acompanhava, então eu sempre fiquei com meus irmãos. Então era uma casa eu tenho 4 irmãs e 2 irmãos. Então sempre foi uma casa muito cheia. E tinha dinâmica, primos. Vamos dizer assim. Uma casa dinâmica, né? E aí você não tem muito quarto, né? Assim, 3 quartos é aquilo, você dorme no colchão, né? Então, abre o colchão, volta ao colchão. Então, assim, foi uma infância bem divertida, mas muito feliz, muito protegida, né? Muito acolhedora. E eu acho que essa foi uma das coisas mais interessantes. E uma infância bem de interior mesmo. Bem de interior. Né? É a primeira vez que eu ouço falar o nome dessa cidade. Carmo do Paranaíba, mineiros. é perto de Patos de Minas. Hoje é uma cidade de grãos, a gente tem exporta café, é uma cidade que tem uma entrada linda, tal, os eucaliptos bem famosos lá. Me perdi em algumas eucaliptos ali, mas essa história não é para hoje. Essa história. Não, essa não. Essa a gente vai falar. Depois nós vamos fazer um outro programa chamado Caos Adulto, aí a gente vai entrar em outras paradas. Mas aí começa todo um histórico. Então eu sou da turma que ainda estudou em escola pública, né? Pela própria característica né, a gente de escola pública, tudo. Aí morei depois do Carmo, a gente foi para Goiânia, né, para poder estudar, meus irmãos, né, trabalhando e tudo. E aí em Goiânia eu tinha para 14, 15 anos. A minha mãe, com meu pai, precisou ir para a fazenda, definitivamente morar na fazenda. Nessa época eu tive hepatite. Quando eu tive hepatite, eu era caçula, tal. A minha mãe falou assim, ela não tá podendo mais ficar sozinha. Ela tem que morar com a... E eu morei, por que eu tive hepatite? Eu morei com meus 3 irmãos solteiros, né? Eu tinha 14 anos, morando com irmãos solteiros, né? E todos bem mais velhos. Bem mais... Era assim, a diferença para uma irmã de 6 anos, então assim, hoje as diferenças são pequenas. Mas, assim, na época, minha irmã 20... 14, a outra já tinha 20, já tava na esborne, e você tinha que ficar quietinha. Aí era aquilo meio solto, assim, né? E a gente não comia direito, aquela história e tal. E aí eu acabei tendo hepatite, minha mãe falou assim, Cláudia tá muito solta. Eu morava 80, em Goiânia, pois é. Aí ela falou, não. E aí eu tinha uma irmã que tinha casado e morava aqui em Brasília. E foi quando, então... eu vim para Brasília, né? Eu vim para Brasília e aqui foi quando eu voltei, né? Para Brasília. Por isso que Brasília eu já vinha algumas vezes. Eu voltei para Brasília em 84, né? O que eu estava falando depois para o Jota. Eu vim para Brasília no 15 auge. anos, debutou aqui. 15 anos, eu fiz meus 15 anos aqui. Foi aqui que eu conheci, né? As famosas descer pro, né? Bloco, Gilbertinho. Então eu vivi tudo isso em Brasília, adolescência, diretas já. Pô, Legião. 15 anos vamos dizer assim, é o começo do auge da adolescência e você veio pra cá no auge. No auge. Da rebeldia, diretas, Legião. Muito, eu vivi tudo isso. Eu acho que da turma que passou aqui, então assim, eu vivi o auge de Brasília, né? Então, eu vivi coisas muito legais aqui, na época de... e eu ainda vivi uma coisa que quando começou a minha carreira, assim, quando eu comecei profissionalmente... Quando você vem, né, eu fiz meus 15 anos aqui e eu queria
minha liberdade, né? Quando você sai de casa, meus filhos vão depois rir de mim, porque lá em casa é sempre assim. Saí de casa aos 15 anos, né? Então é sempre quando eu começo assim, lá vem a história. Mas eu tenho muito orgulho disso mesmo. Então eu saí mesmo. Né? Vim chorando. Não é nenhuma indireta quando você começa a história assim, viu, filhos? Não é indireta. Ninguém tá falando pra vocês ir embora de casa. Natália e o Rodrigo. Mas é mais ou menos isso. E eu acho que é isso. Eu comecei muito cedo mesmo. Então, quando eu saí, vim morar com a minha irmã grávida, né? Na época eu tinha acabado de casar, recebe um presente, né? Lindo. Então, um beijo, Eliane e Beto, que me acolheram, né? Aos 15 anos. Lucas conheceu meus irmãos. Praticamente acabaram de me criar, né? Então, eu vim morar com eles. Pô, você recebe uma cunhada. Né? Pra morar na sua casa. A tua irmã virou uma irmã, né? Então eles... com a cidade pegando fogo. Pegando fogo. Eu fui o caos deles, né? Eles aprenderam a ser pai e mãe de um adolescente, né? E eu fui estudar, e foi a primeira vez que eu fui estudar numa escola, fui estudar na Católica, né? A gente morava, na época, na 205, morava na 407 Norte, depois fui para 205. Então, eu fui viver Brasília, né? Andava no Grande Circular, tinha Zebrinha. Eu vivi toda essa Brasília, Gilbertinho. Eu vivi tudo isso, né? O Circo Voador, eu vivi tudo isso, né? Meu primeiro show foi no RPM, né? Então, assim, cara, eu era apaixonada pelo Paulo Ricardo. Cara, eu achava ele lindo. Ele era maravilhoso. A primeira vez que ela falou do RPM ali, eu fiquei imaginando, ela vai falar do Paulo Ricardo. Lógico que eu vou falar do Paulo Ricardo. Eu vou te dar um presente, um disco do RPM, um LP, ó. Cara, eu sou apaixonada no pôster do Paulo Ricardo. Ele era lindo. Ele é lindo, né, Paulo Ricardo? Então, assim, aí a gente... E eu vim para Brasília, então Brasília foi a descoberta da minha vida, né? Eu vivi tudo. E eu acho que eu vivi, assim, porque logo depois eu casei muito rápido, eu casei com 19 anos, então foi um time de 15 para 19 de uma adolescência muito intensa. Eu vivi, acho que, muita coisa de 15 para 19 anos. Eu passei muitas etapas. Então, e Brasília me proporcionou muito isso. Deu uma acelerada no processo. Deu uma acelerada nesse processo. Então, foi muito rock, né? E hoje, eu gosto de sertanejo. Olha que coisa mais louca, né? Traíra. Olha aí. Traíra. Eu sou da sofrência. Hoje é um negócio muito louco. Não, mas assim, Cara, quem conhece a Cláudia louco. nunca vai imaginar que ela era do rock. Pois é, eu fui do rock. Isso na caneca dela é cachaça, tá, gente? Né? Cara, é uma coisa muito doida. Então, Brasília foi isso. E eu trabalhei, assim, aí quando começou... aí eu queria uma independência, né? E aí eu fui trabalhar. Brasília começou... o Conjunto Nacional era o único shopping que tinha, né? E eu fui trabalhar com 17 anos. A gente trabalhava lojas, né? A gente muita gente começou no varejo, né? E a grande turma eu fui trabalhar na Benetton. Meu primeiro trabalho foi na Benetton. Então, foi quando eu entrei na diversidade, né? A Benetton era uma marca de diversidade, que era a primeira bandeira. Dessa turma aí saiu uma turma muito legal. Então, esses dias tava lá no Facebook, qual é a marca da tua época, né? Então, era Pacalolo, né? Gente, é muito velho aqui, tô olhando aqui, é tudo Pacalolo, tinha Blue 4, eu trabalhei no Blue 4, então assim, foi... gente, eu tinha 18 anos, eu ganhei $1.000, eu ganhava, era um negócio assim, muito louco, tanto que eu aluguei, depois eu vou contar essa parte, mas vou passar rápido, por isso que eu tinha que ter roteiro, né? Eu ainda só tô nos 17 anos. Não precisa passar rápido, tá tranquilo. É porque essa parte é muito legal. Aí com 17 anos eu fui trabalhar na Benetton, e a Benetton foi isso, assim, a minha primeira possibilidade de independência. Então, é óbvio,
a abrir uma conta, né? A minha primeira conta no Pô, Banco do 17 Brasil. anos, você ganhando $1.000 por mês. Cara, foi um negócio assim, era porque a gente Ninguém me vendia segura. em dólar, né? Vocês vendiam em dólar? Tinha, né? Tinha conversão. Era um negócio muito legal. Foi aquela época... Cara, foi uma época muito interessante. Foi um negócio diretas já. Era uma liberdade, né? Brasília era um sonho. Brasília era um sonho. Era uma coisa louca. E eu tinha saído de Goiânia, achando que eu estava abandonada, né? Nesse intuito. E eu fui descobrir um mundo e uma liberdade que eu não imaginava. E aí veio toda a loucura, né? Então eu fui estudar, segundo, né? Eu tinha aí 17, 18 anos. E aí eu tô trabalhando e eu caio no objetivo, né? Óbvio, todo mundo foi trabalhar. Turma BM 44, né? Era a turma lá. Então tem uns colegas aí, a gente depois se encontra. Aí eu fico, tudo aquilo que a gente viveu, Brasília, quem vivia. E trabalhando e tal. Aí eu passo no vestibular, passei para psicologia, cheguei a cursar psicologia, mas ao longo do processo descobri que eu mais falo do que escuto, né? Ia atrapalhar um pouquinho. Não ia dar muito. Fiz até o 5º semestre, tentei. Aí mas fui bem. Passei no CEUB, né? Mas aí nesse meio prazo eu estava trabalhando já e morando com a minha irmã e tudo. Foi quando eu vi essa possibilidade de independência. Nesse meio prazo, uma outra irmã, a gente foi morar junto, né? E a gente acabou alugando o primeiro apartamento, né? Foi quando eu saí ali da casa da minha irmã e fui morar sozinha com essa outra irmã. Aí alugamos um apartamento no último bloco da 16 e eu fui viver essa independência com grana, né? E só para fazer um adendo aqui, o primeiro dinheiro que eu ganhei, meu sonho era ir numa churrascaria. Cara, pagar um rodízio é muito legal. Porque não era um negócio comum, né? São as coisas da vala comum. Era a conta no Banco do Brasil, né? 17, e eu era menor, né? E isso para minha mãe foi muito... eu dei muito trabalho para minha mãe. Minha mãe hoje tem 82 anos, então ela ficou muito chocada comigo, porque eu questionava muito. E ela falava assim, cara, quem vai pôr freio em você? E a minha mãe achava que o freio que ia vir comigo era eu casando. E ela falava assim, você tem que casar, você precisa casar, você vai casar. E aí ela jogou uma praga em mim. E realmente ela falou, você vai casar. E realmente, com 19 anos, eu acabei casando. Não é uma praga, porque eu tive meus filhos, eu fiquei casada. Não vem remediando agora, não. Eu já falei, né? Já tá gravado. Desculpa aí, tá? O pai dos meus filhos, meu primeiro marido. Então, assim, nisso tudo, né? Nesse meu prazo, eu ainda na Benetton e tudo isso. Aí lá só pra você ver a loucura da vida. Aí você aluga um apartamento, aí o que é o jovem, né? Aí você aluga um apartamento, passa na faculdade. A sua irmã que você divide o apartamento, que hoje mora no Rio, que é minha comadre, ela vai embora. Olha que legal. Resolveu ir embora. Não quero mais brincar de casinha com você. Apaixonou, vai embora. E como é que eu volto? Né? Eu já tinha dado o primeiro passo da independência. Aí como é que eu volto pra casa da minha outra irmã, né? Nada, arruma os amiguinhos na faculdade. Nada, aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí o bom de irmão é isso, né? O caminho é sempre pra frente, né? Não, Lucão? A gente sempre falava isso. Ele tem que ir pra frente, não dá pra voltar. O rio é pra frente, cara. O rio corre pra frente, não dá pra voltar. Bora lá. Aí eu falei, pra trás eu não vou. O pra trás não é que voltar para casa da minha irmã era um retrocesso, porque eu sempre fui acolhida e já fui para casa dela algumas vezes na minha vida. Ela sempre é o meu porto seguro. Não é isso. É que naquele momento eu precisava seguir. Eu precisava ir avançar, né? E era a independência. Aí a loucura, né? E os grandes amigos ali, né? Na Benetton, na Pacalolo. Então, minha grande amiga, que eu conheci nessa época,
que é a que eu fui almoçar ontem, que é essa eu falo, é a Mara. A Mara trabalhava no Boticário e a gente se conheceu ali. E ali eu conheci a turma da Mara, na época, e foram dessa turma da Mara eu conheci. Geralmente Brasília é assim, é um amigo de um amigo, e foi aonde eu conheci o meu primeiro marido, que é o pai dos meus filhos, que eu fiquei casada por 20 anos. Então, assim, dali começa a minha outra parte da minha vida. Então, quando eu conheci a Mara, né, e toda a turma e tudo, eu também tinha uma grande amiga, a gente trabalhava junto, né? E aí minha irmã vai embora, eu tinha essa grana. A gente, é uma doideira que você fala assim, você tá com tudo, e é a hora que você dá uma chutada de balde, assim, umas coisas, Aí a gente pede demissão da Benetton. Mas é a fase da vida também. É a hora para fazer a loucura, ali, né? Para 18 anos. Eu nunca tinha andado de avião e praia sozinha eu nunca tinha ido, né? Quem me levou foi a minha irmã. E aí eu nunca tinha ido pra praia e via avião, tal. A gente tinha ido de carro, aquelas viagens 12 horas, dorme, que é como um daréu de gente, tudo. Eu nunca tinha viajado de avião. E aí a gente pede demissão. E na época ainda tinha esse negócio de acordo, né? A gente ainda não tinha risco. E na época, Benetton, eu fui para Benetton, eu sempre vou e volto. Eu fui para Benetton e voltei umas 3 vezes. As pessoas sempre me acolhem. Então a Benetton foi a primeira vez, o seu Tarcísio, ele demitiu a gente pra gente ganhar um dinheirinho lá. E nós pegamos a grana toda, cara. E fomos de avião, alugamos um apartamento, um negócio enorme. E Vila Velha. Porque tinha um peguete nesse negócio. Sempre esquema, motivação. Ela vai me matar. Não ela, a outra. Aí não vou falar nome e tal. Alguém vai te matar. Alguém. Aí a gente foi e tal, curtiu um mês e tudo. É aquilo um mês. Você gasta tudo. Aí você volta. Quase pedindo carona. Você volta de ônibus dividindo um pacote de bolacha. Porque você gastou toda a grana. A alma lá em Vila Velha. Gastou Sobrou tudo. pra comer uma coxinha, né? Então, assim, foi muito legal. Aí, quando eu cheguei nessa volta, né? Gente super morena e tal. Aí, né, conheci o pai dos meus filhos, né? O meu marido. E nessa época, até eu tinha 18 anos, né? No auge. Aí você tá super feliz, o mundo é tudo. E nessa época, minha outra irmã, então, lembrando, né, o caminho para frente, eu não podia ir morar na casa da outra, a outra tinha ido para o Rio, faltavam ali poucas opções. E aí, os meus... e eu vou só contar essa parte, meus 2 irmãos merecem. Essa eu vou contar porque vai estar gravado e isso aí eles precisam. Por que eu conheci o meu marido? E essa parte eles merecem. Eu ia com os 2 passar o carnaval em Salvador, aos 18 anos. Os meus 2 irmãos estavam vindo de Goiânia me buscar em Brasília, para Salvador. Um olha para o outro e fala: você tem certeza que você vai levar a Cláudia para Salvador com a gente? O outro olhou e falou assim: nós estamos doidos, deixa a Cláudia aí. Eles vieram, deixaram uma grana comigo. Aí eu fui comprar um biquíni, que eu tinha voltado de Vila Velha. Vazado. Cara, eles me deixaram. Tiveram a pachorra de me deixar os 2. Naquele dia, eu muito pé da vida, né? Cheguei no pontão, ainda não era pontão, né? A gente estava andando e foi quando eu cheguei E aí eu conheci, muito brava, na tamanca, nervosa, né? E foi quando eu cheguei aí na ponta da mesa, nessa turma que a gente tinha conhecido, estava o gatinho. O gatinho. E o gatinho olhou e falou assim: não, que nervo é aquilo ali, né? Quem que é aquela pessoa nervosa, preta daquele jeito, morena, né? Daquele jeito, daquele nervo ali. Que mulher é aquela? Aí eu falei assim: a Cláudia, tá, a Cláudia, tal. Aí a pessoa fala assim, pega assim e fala assim, né? Olhe pra você e fala assim: que bom que você ficou. Eu falei:
Aí... Pera aí que eu quebrei um negócio aqui agora. Não foi a praga da mãe. Não foi. Foi os irmãos. Vão levar a Cláudia pra Salvador. Sem nenhuma corda pra segurar ela. Não, então deixa ela aí. Perigo, né, Jota? Aí logo depois, então... Aí nesse meio prazo eu conheci o pai dos meus filhos, né? E como eu tinha pedido demissão, minha irmã tinha ido e eu não estava sem emprego e tudo, a minha irmã morava no Mato Grosso e numa cidade chamada Rondonópolis. Rondonópolis estava começando... A galera da família dela está conquistando o Brasil, né? A gente puxou isso do meu pai. A gente é muito assim, a gente desbrava. Eu não tenho, depois eu vou descobrir, acho que não sei se vai dar tempo de falar assim, mas eu descobri que eu não tenho a veia empreendedora, mas eu tenho uma veia executiva, que é onde eu cheguei. Eu executo o sonho dos outros, porque eu não sou muito boa de empreender, eu sou meio medrosa, mas eu sou executora. Aí mas a minha turma... Meio medrosa, eu torrei meu acordo inteiro em um mês em Vila Velha. Volta de ônibus. Mas é isso. Porque eu falei algumas vezes, né? Então a gente fica com medo. Aí nesse meu prazo, né? Conheci, então, o pai dos meus filhos. E estava indo para Rondonópolis. A minha irmã falou, olha, eu vou montar uma loja aqui. Eu trabalhava com loja, né? Com comércio. Tem uma escola, vem pra cá. E vem tocar aqui comigo esse negócio. Cara, eu falei, vou, né? Antes de eu conhecer, a gente sempre, né? Quando viaja muito, você sempre tem que deixar em algum lugar, sempre alguém, né? Pra você voltar. Tem que voltar, né? Depois. E lá também tinha alguém. Aí eu falei, legal, né? Vou lá. Eu tinha... Pra onde ir, eu sempre tinha amigos, né? Pra voltar. Parcerias, ela também foi deixando parcerias. Então, vamos lá. Parceria no eucalipto lá. Então, assim, primeiras dicas de liderança, né? Vamos atrás dos sonhos, sejam ousados, tenham parceiros, network, né? Network, tudo aí, network é tudo. Sempre vá para algum lugar que tenham, né? Deixe parcerias, deixe, né? Relacionamentos. Então, beleza. Aí nós fomos lá para Rondonópolis, eu falei, eu vou. Então, minha irmã falou, vem para cá. E aí, nesse meu prazo, conheci o pai dos meus filhos, ele também virou e falou assim, né, eu indo embora, tal, e ele falou assim, eu vou te levar lá. Eu falei, cara, tá bom, né, então vai, então vamos, né. Aproveitar que é perto mesmo. E era longe pra caramba, né, demorava aquela coisa, aí ele foi me levar. Nesse meu prazo, eu me apaixonei, né? Nisso realmente foi, né, uma grande paixão. E é uma coisa bem interessante, porque nasceram meus 2 filhos, né? Nós ficamos juntos 20 anos, então é um carinho muito grande. Você vê como a viagem daqui para Rondonópolis é longe. Foi longe. Aí, nesse meu prazo, ele acabou mudando, né? E ele também, foi tudo muito rápido, assim... como diz ele, né? Eu vou casar com você. Eu falei, beleza, não, vamos sim, tá certo. Aí a gente casou, foi muito rápido. E vocês foram pra lá, pra Rondonópolis? Pois eu ia, né? E aí ele foi. Aí só sei que eu fui em fevereiro, isso foi janeiro, fevereiro, março ele chegou, e fevereiro do outro ano, né? Eu tinha 18 anos, aí eu casei. Com 19 anos eu casei. Um aninho ali de test drive. Aninho de test drive, ele mudou. E eu acho que essa foi a grande... ele foi bem ousado, tá? Eu acho que ele realmente foi atrás. E eu acho que uma das características, eu acho que é o nome do pai do meu filho, né? Do Rodrigo. Foi isso, assim. Ele foi atrás e foi legal. Acho que foi uma história bem legal. E aí a gente acabou vivendo tudo isso. Ele montou um negócio... Eu estava lá. E a gente, nesse meio prazo, casamos, né? Beleza, tal. Primeiro problema. Nosso caminhão de mudança caiu. Porra. Não é nem o caminhão de mudança quebrou, ele caiu. Ele caiu assim, ele tombou, cara, na estrada. Aí naquela hora eu falei, é um sinal, cara.
É um sinal, eu sou atenta a sinais, isso aí tem um negócio. Aí eu só sei que tinha um carro dentro, porque como Rondonópolis era grande, é longe, então você sempre é aqueles caminhões que põe mais... Muitas coisas. Então tinha acabado de casar. E, né, presentes e tudo, geladeira, tudo dentro e levando, né? Aí, de repente, na hora que abre, e o cara liga e fala assim... corre que eles vão saquear. Meu Deus. Aí, cara, foi um caos. Acho que estão vários, né? Aí, nesse meio prazo, a gente tá lá e passa aquela noite. Foi um negócio bem complicado. E perdemos, né? Algumas coisas, óbvio. Então, foi o primeiro. Então, nós mudamos, né? Ficamos um tempo lá. E aí veio a primeira falência nossa, né? A gente acabou não dando muito certo. Vocês abriram uma parada lá ainda. Ele abriu a parada dele e eu tinha a minha, né? Aí começaram, assim, os problemas, né? Sim, os problemas. Aí começou o problema financeiro. Aí tá, nossa vida foi seguindo, voltou. Olá, galera, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindex ao Caos. Hoje com um convidado muito bacana, inteligentíssimo. Um dos caras que eu respeito a forma de pensar, eu admiro, na realidade, né, a forma de pensar, a forma de liderança, que é o Henrique Aires. Sou eu. Sócio da ONI Design de Negócios. Ou ONI 4.0, como a gente estava conversando aqui, a quarta evolução da ONI, muito legal. De muitas que virão por aí, né? Temos que continuar evoluindo. Aproveite que você está aí, clique no botão se inscrever, clique no botão do sininho aí para receber as notificações quando tiver vídeo novo e aproveitem o Caos, que está muito bacana. Legal, pessoal. Henrique, obrigado por você ter vindo. Cara, valeu pelo convite. É um prazer ouvir essa história aqui hoje. E vamos nessa, certeza que vai ser muito bacana. Vamos lá. Henrique, primeira coisa, apresente-se. De onde você veio, quem você é, só pra galera te conhecer, se situar um pouquinho de quem é essa figura. Beleza. Eu sou o Henrique. Eu sou empresário desde 2009, mas eu sou empreendedor desde pequeno, né? Tipo, desde adolescente. Sou formado em desenho industrial. Eu sou casado com a Isabela. Sou casado desde 2012. Faz as contas aí. Vou ser pai daqui a 2 meses. Massa demais. Sou nerd, sou inquieto, sou fazedor, sou DIY, né? Do it yourself. Legal. Gosto de jogar. Gosto de Lego. Investidor. Resuminho. Ele, Legal. se não me engano, ele gosta tanto de jogar que tá na agenda dele. Sim. Continua na sua agenda? 10 horas. De 10 às 2 da manhã. Um ser organizadíssimo que vai ensinar aqui nessa nossa troca de ideia, vai mostrar todos os caos que ele passou. Muitos. E como que ele conseguiu se organizar e ter um resultado fantástico até na pandemia, né? Que imaginou que ia ser o fim de alguma coisa, na realidade foi o começo de uma outra coisa muito bacana também, né? Cara, desde que quando estourou, que a gente foi pro home office, eu fui com o modelo mental de como que eu tiro o melhor disso. Que é uma coisa que eu já aprendi há muito tempo. Então, pra mim, foi muito tranquilo agora, né? Ter rolado isso e eu... Cara, o que eu posso tirar de melhor daqui? Qual que é uma fraqueza que eu tenho
que o trabalho presencial gera e que o trabalho em home office, o trabalho remoto pode me ajudar a melhorar, né? Eu já fui com esse mindset, cara. Então, mas isso é uma coisa que você constrói, você não nasce assim, eu acho, né? Então, nós vamos ver como que isso foi construído lá da adolescência, daquela época rebelde. Né? Que alguém... Passa uns aninhos aí. Lá na adolescência, fala assim, parece que nós é velho, né? Só lá na década de 70. Não tô brincando. Só você. Só eu mesmo. Lá, final da sua infância, começo da sua adolescência, você recebeu uma oportunidade bem democrática dos seus pais, né? Foi, cara. Fui deportado para os Estados Unidos. Porque eu tava começando a ficar muito rebelde. E eles gentilmente me convidaram para ir para os Estados Unidos. Convidaram a se retirar do Brasil. Se retirar do Brasil. E vai para os Estados Unidos, você precisa crescer, né? Você precisa amadurecer. E aí eles me botaram no avião e mandaram pra gringa. Quantos anos você tinha? Eu tinha 16 anos. 15 ou 16? Eu não sei, eu não lembro, agora só fiz 16 lá, velho. Ou eu tinha 15 e fiz 16 lá, ou eu tinha 16 e fiz 17 lá. Um dos dois. Foi em 99. Eu passei bug do milênio lá. O Y2K. Então, e aí rolou isso, né? Que a gente tava até falando ali mais cedo, né, cara? Na época eu não valorizei, né? Eu fiquei putaço com eles, né? Tanto com meu pai quanto com minha mãe. E não entendi, né? Assim, eu realmente me senti punido. Porque, cara, tu tá aqui no Brasil, tu é adolescente, né? Você tá ali com seus amigos que você acha que são as pessoas mais importantes da sua vida. Você tá começando a conhecer pessoas, você tá começando a se descobrir. Tem tanta coisa, né? E aí, tipo, tu pega um adolescente desse que ainda não tá formado e manda ele pra um outro país, pra uma língua que por mais que tu estude desde molequinho, tu não sabe falar, é igual. Não é a mesma coisa, entendeu? E aí, manda... se vira, brother, né? Então, eu realmente me senti muito punido na época por isso. Óbvio que eu tava completamente errado, né, cara? Hoje eu agradeço imensamente eles terem feito isso, terem tido esse punho, né? Esse punho firme de ter me mandado lá pros Estados Unidos. Puta oportunidade que eu teria perdido, que pouquíssimas pessoas têm. Sim, claro. Né? E que quando tu tem essa oportunidade, pra você é normal, né? Então, você fala, não, beleza, tá me enchendo o saco aqui, tá querendo me expulsar daqui. É tão normal que você nem quer ir. Essa bosta. E aí você vai ver... Cara, tu estuda... Pô, sempre nesse colégio particular, né? Assim, os meus pais são trabalhadores, né? Eles sempre trabalharam muito, mas a minha família é uma família de classe média mesmo, entendeu? Então, era, né? Quando a gente era, tipo, nos anos 90, né? Depois eles também foram crescendo e melhorando a qualidade de vida deles também, né? Dos meus pais. Claro. Mas, assim, estudei numa escola particular que, cara, na minha sala... Nenhuma pessoa foi para os Estados Unidos, uma sala de 60 alunos. Né? Aí você pega a escola inteira, é um ou outro que fazia intercâmbio, né? Então não era uma parada tão comum assim lá nos anos 90. Também não sei como é que é hoje. Mas eu acho que não é tão comum ainda, não sei, cara. Também eu acho que é para poucos. É para poucos. Deve estar um pouquinho mais facilitado, mas eu acredito que ainda é para poucos. E aí, pra mim, foi... Assim, cara, é um dos grandes divisores de água, né? Da minha vida. Foi o primeiro grande divisor de água, né? Assim, aos 16 anos. Tu vai pra outro país, você não... Você entende a língua, porque você estuda inglês, né? Ali da escola e do cursinho de inglês desde pequeno. Mas na hora que tu cai no país, que não tem legenda... que ninguém vai falar um pouco devagar... Ninguém fala devagar, entendeu? Assim, a pessoa até tenta, né? Falar um pouco mais alto e se comunicar, mas, cara... Tu fica perdidaço, entendeu? Outra cultura, né? Tudo diferente. E você ficou na casa de alguma família? Como é que foi isso? Lá é o seguinte, cara. Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que mora nos Estados Unidos. Né? Ela é cidadã americana. Ela era brasileira, mas hoje ela é cidadã americana. Ela é cidadã americana há mais de 30 anos já, né? E aí ela morava nessa cidade em Wisconsin, né? Uma cidadezinha bem pequenininha chamada Viroqua, que é uma cidade de 3.500 habitantes. Era, quando eu fui. Caraca. Bem pequenininha. Era mesmo. E aí ela morava nessa cidade. E aí ela conhecia uma família que era acostumada a receber estudantes de intercâmbio do mundo inteiro. Então ela fez esse meio de campo. Então eu cheguei lá, ainda teve isso, né? Assim, ela me buscou no aeroporto. Nem pra ir pra cada tia, pra ficar mais tranquilo.
Não, porque a ideia era justamente ter uma experiência americana. Porque você fica... Não, eu tô imaginando a cabeça do adolescente, não a cabeça do que era pra ser mesmo. O combinado realmente era o não ficar na casa dela. Então era assim, ela vai me dar um suporte, ela vai me receber lá, vai fazer o meio de campo, né? E eu fiquei um mês na casa dela assim que a gente chegou. Assim que eu cheguei, né, na verdade, que a gente chegou do aeroporto. Eu fui um mês na casa dela morando lá. Mas depois fui pra casa americana, comecei high school lá, né? E aí eu encontrava ela que nem família aqui, entendeu? Uma vez no fim de semana. Quase nunca. Quase nunca. Então eu consegui ter uma excelente experiência com uma família americana. Pô, que legal. Irmão, irmã, né? High school, trabalhar para poder ganhar dinheiro, né? Que é uma coisa da cultura americana, né? Então, tipo assim, cara, lá na época, né? Tudo assim eu vou falar anos 90, 1999. Então tem esse disclaimer que é importante. Eu não final posso dos falar... anos 90. Não é hoje, Não tá? é hoje, cara. Era diferente. Eu não sei como é hoje, mas são coisas que me ajudaram a me formar, né? Então é assim, por exemplo, aqui no Brasil, na minha casa, minha mãe sempre trabalhou fora, meu pai sempre trabalhou fora. Então minha casa sempre teve empregada. Então eu nunca precisei limpar a casa, varrer casa, lavar a louça. Nunca precisei fazer nada disso. Tu chega lá nos Estados Unidos, ninguém tem empregado. Ninguém tinha empregado. Te vira. Te vira. Arrumar teu quarto, te vira. Aí o que eu fazia aqui? Péssimos hábitos, né, cara? De uma pessoa que sempre teve alguém pra arrumar sua própria bagunça. Tu tira a roupa, né? Joga no chão, joga ali no canto, joga em cima da cadeira e milagrosamente essa roupa sai de lá e volta pra tua gaveta dobrada alguns dias depois. Aí tu chega nos Estados Unidos, tu vai fazer isso, tua roupa fica lá. E continua falando, minha roupa não vai sair daqui, né? Aí eu vou lá perguntar pra minha mãe americana, né? O que eu faço com isso aqui? Ela, lava. E? Como que faz isso? Ela, você pega a sua roupa, vou te mostrar. Aí ela mostrou uma vez. Você pega a sua roupa, separa a colorida da branca, coloca na máquina, coloca o detergente, liga, tira da máquina, coloca na secadora, seca, guarda. Falei, legal. E você começa a fazer isso. Mesma coisa, cara. Banheiro que tu usa. Final de semana tu tem que lavar. Cozinha, você cozinha, depois da cozinha você limpa. Aí de você se tu deixar a casa bagunçada, cara. Aí de você se você cortar um pão e deixar o farelo em cima da bancada. É bronca, sacou? Bicho pega. Então são as paradas... E aí eram as paradas que os meus irmãos americanos já estavam no sistema deles, né? Isso, mas no meu... Completamente... Era coisa de outro mundo. Aí depois... Aí beleza, cara, assim... Eu me importei muito também, né? Em me adequar, né? Eu nunca quis, tipo, chegar lá... E ser uma pessoa que incomoda todo mundo, né? Ou que seja mal-vindo, né? Seja malquisto, entendeu? Eu sempre digo assim, qual que é o jeito de vocês aqui? Pra me adaptar, né? Pra eu me adaptar, pra eu aprender com vocês. Então também assim... Você teve uma treta com seu pai e com sua mãe aqui, não significa que você iria descontar na galera de lá, não, né? Não. Um mindset completamente diferente. Aí é uma parada que eu acho que é minha também, entendeu? De querer me adaptar e querer tirar o melhor daquilo, né? Obviamente eu não tinha essa consciência, né? Assim, não tinha essa clareza. Não era assim, cara, né? Não. Mas eu ouvindo você, assim, eu assisti uma sketch do Porta dos Fundos e o cara ele é adolescente, ele foi jovem, foi morar sozinho. Mesmo esquema da roupa, daí ele chama o marido de aluguel. Daí ele chama o cara, qual que é o problema? Ele falou, cara, a minha gaveta, na casa da minha mãe, eu fechava, quando eu abria, tinha uma roupa limpa. Ela não tá fazendo roupa limpa. A minha carteira tá com defeito também, porque eu sempre abria, tinha um dinheiro, e agora ela tá abrindo, ela não tem mais dinheiro. Pô, cara, que vivência, hein, bicho? Foi bom aprender isso com 16 anos de idade. Sim, né? claro. Geralmente a gente aprende isso mais velho, né? 20 e tantos, quando você sai de casa, ou vai estudar vai pro estado. Né? Acho que é uma boa oportunidade de aprender isso mais cedo. Né? Então, foi uma vivência muito legal, sabe? De cultura, né? De comportamento. Então, aprendi muita coisa bacana, assim, de cultura... Aí é cultura da sociedade mesmo. Né? Então, várias coisas me marcaram muito, né? Assim, e viram traços meus até hoje, né? Então, um exemplo, né? Aqui no Brasil, eu chegava na minha sala, né? Na aula, e desenhava na carteira. Todo mundo desenhava na carteira. Lá nos Estados Unidos, eu estudava em escola pública lá. Não era escola particular. Aí eu tô lá desenhando na carteira, chegou o aluno, fala, o que você tá fazendo? Eu tô desenhando. Ele, por que você tá destruindo o material da escola? Ele falou assim, cara. Percepção. Por que você está destruindo o material da escola? Cara, como é que você se sentiu, cara? Você entendeu, Nazi? Sabe quando cai aquela... Tipo assim, é uma palavra que ela te dá um soco, né, cara? Você toma um soco e você fala, caralho, velho, tipo... O que eu tô fazendo, né? Olha que isso, né, cara? Olha o senso, né, de
aquilo é meu, né? Tipo, o cara é aluno, é um adolescente também, né? Aluno de uma escola pública e sentir que aquilo ali é dele e que uma outra pessoa está destruindo o patrimônio dele. O nível de consciência. O nível de consciência e de entender que o patrimônio público não é de ninguém, que o patrimônio público é meu, na verdade, é meu, né? E aí, Relaxa. Aí cai, né? E isso é um tipo... Aí, como esse exemplo, foram vários, né? Assim, de choques culturais, né? Muito positivos que eu fui tendo ali, que foi me moldando meu comportamento, né? Moldando o meu jeito de ser hoje enquanto adulto, né? Então, assim, isso me ajudou muito, assim, pra mim foi muito bom, sabe? Essa diferença. Então, acho que todo mundo deveria ter essa experiência. É muito bom, cara. De diferentes países, né? Então, assim, Estados Unidos foi é um que a gente tem muita influência cultural, né? O mundo inteiro, na verdade, ou pelo menos o Ocidente aqui tem uma influência cultural gigante, né? Dos Estados Unidos, então era o que estava próximo ali. Mas acho que qualquer país que tem uma cultura diferente da brasileira, né? Qualquer país não latino, eu acho que vale a pena pelo choque, né? Eu acho que é legal você conhecer outros países, mas o choque cultural acho que é massa, entendeu? Tipo, sei lá, um país que seja diferente mesmo. Mas é mais pelo choque mesmo, que eu acho que ajuda a gente a entender outras culturas e moldar o nosso comportamento aqui de coisas que realmente a gente não deveria estar fazendo aqui, mas que pra gente vira normal. Né? Os jeitinhos ali, né? Que a gente tá tão acostumado. Os atalhos aí. Atalhos. Cara, mas na casa ali, os seus irmãos americanos, tinha alguém que era mais tolerante contigo, assim, ou não? Batidão, se vira... Não, cara, teve algum padrinho lá, algum irmão, alguém na casa que... Tinha um irmão lá que era da mesma idade que eu. Então a gente era amigo, né? Mas era uma relação assim... aí eu acho que isso vai variar de família pra família, né? Mas essa família que eu fiquei era uma família que eles se respeitavam muito. Tá. Todo mundo se respeitava. Então tinha uma discussão outra com irmãos, mas, por exemplo, eles nunca brigaram de porrada. Eu briguei de porrada uma vez com esse meu irmão. Chegou o brasileiro pra tocar o foda-se na família. E besteira, cara, porque era tipo assim... começou num chãozinho de jiu-jitsu que virou briga, entendeu? Mas não foi nem treta, sacou, cara? Mas era uma família que se respeitava, assim. Então, esse meu irmão... Mas ele não, tipo assim, ele não ficou de babá minha, não, entendeu? Tá, pode crer. Ele só era meu irmão. Ele saía, ele tinha uns amigos dele, aí eu fiz outros amigos, entendeu? Mas a gente andava junto também e a gente conhecia algumas pessoas em comuns, né? Então a gente também saía junto, então, tipo, cinema saía, tipo, sei lá, eu, esse meu irmão e mais 2 amigos que eram comuns nossos, mas às vezes eu saía com 2 amigos que não eram amigos dele. E ele tinha uns amigos que também não eram meus amigos, entendeu? Então tinha uma parada assim, mas era uma cidade muito pequenininha também, né? Então isso que eu ia falar, a cidade não era tão grande assim. Não. Uma cidade bem pequenininha, tipo, um cinema, um McDonald's, um Walmart, era tipo um de cada, assim, velho. Não dá nem pra fazer as coisas escondidas, né? Não, era impossível. Era muito pequenininha mesmo. E você trabalhou lá também? Aí eu trabalhei lá. Você aprendeu umas coisinhas lá. Olha, cara, aprendeu um monte de coisa, né? Porque você nunca tinha trabalhado aqui, né? Também. Nunca tinha trabalhado. E uma das coisas assim que eu quis trabalhar lá foi pra ter mais dinheiro, né? Então, também eu acho que isso é uma parada minha, assim, sacou? Tipo, eu sempre quis ter mais do que eu tinha, né? Então, assim, lá, meu velho mandava grana todo mês, né? Ele me mandava um dinheiro em dólar. E era pouco, mas pra mim era o suficiente. Era, tipo assim, uns $200, entendeu? Entendi. Que ele mandava por mês. Na época o dólar era 1 para 1. Ó, que massa. Era 1 para 1. Era 1,20. E aí eu não precisaria trabalhar. Porque em casa tinha comida da família. Tá. E esses $200 eu conseguia fazer tudo que eu quisesse, cara. Eu conseguia ir ao cinema, eu conseguia fazer tudo que eu precisasse, sacou? Mas eu também queria mais coisas, né? Então, eu queria comprar um PlayStation, né? Eu queria comprar um som pra trazer pra cá, eu queria comprar uma bike. Aí não dá pra fazer isso com uns 200 conto, entendeu? E isso também é uma parada do meu pai, né? Tipo assim, o bicho ele dá o suficiente pra tu não passar aperto. Mas tu quer mais... Vai buscar. Vai buscar, entendeu? Vai atrás. Lógico. Né? Então, aí eu tive isso, né? Assim, cara. Então, eu quis experimentar várias coisas que os americanos mesmos fazem também, né? Então, tipo, o adolescente americano, ele pinta a casa no verão. E aí o pai contrata o filho pra pintar a casa. É legal. Entendeu? Então, tipo assim, filho, pai, me dá dinheiro? Dou. Pinta ali. Corta a grama, pinta ali, conserta o deck, né? Então ele vai mandando as paradas que tem lá na casa que você precisa fazer. Por quê? Porque o pai vai gastar esse dinheiro pra chamar alguém pra arrumar. Exatamente. Então, filho, tu quer dinheiro? Tá aqui, ó. Tem um deck estragado. Aprende a ganhar, né? Aprende a ganhar, né? Que e legal. aí você vai absorvendo isso, né? E aí você aprende, primeiro, todo trabalho é digno, todo trabalho vale, né? Você aprende a fazer um monte de coisas, né? Então você entende que, putz, cara, eu tenho $150.
ou eu vou chamar um cara que vai consertar esse deck aqui em 1 hora e eu vou pagar $150 pra esse cara, ou eu vou pegar esses $150 que eu tenho, eu vou fazer isso aqui em 2 horas, mas eu tô com meu dinheiro aqui. Né? Então você também começa a aprender isso, né, cara? O valor de você resolver uma coisa ao invés de pagar alguém pra fazer, pra você usar esse dinheiro pra outra coisa que você queira fazer, ao invés de arrumar aquilo, né? Então isso foi uma coisa que eu comecei a aprender lá. Então, tipo, pintar a casa. O banheiro que ele limpava era um outro irmão. Era o trabalho mais fácil, era limpar o banheiro, entendeu? Então esse irmão, cara, o banheiro era dele, era o irmão menorzinho, né? Pequenininho, tipo 8 anos de idade, né? Já tinha uma responsabilidade, ó. Era o trampo mais fácil que tinha, era limpar o banheiro. Ele limpava o banheiro. Limpava com a cara dele, mas limpava, entendeu? Mas aí eu curtia, cara, pintar a casa, fazer umas paradas de marcenaria. Então foi uma coisa que eu comecei a aprender lá, né? Lá na época, o minimum wage, né? O salário mínimo era $5. E na construção civil... Por hora, tá, gente? Não é por mês. $5 a hora. E lá é massa, cara. Isso é uma parada que eu curto até hoje, né? Que é assim, você trabalha por hora, você ganha por hora. Exatamente. Tu quer trabalhar 10 horas num dia? Tu trabalha 10 horas num dia, brother. Quer trabalhar só 5? Trabalha só 5, meu irmão. Ó, tanto faz, entendeu? Você trabalha o tanto que você quiser, né? Tem vantagem nesse sistema, mas eu acho que tem mais vantagens que desvantagens, né? Assim, eu particularmente acho que a meritocracia, ela é mais evidente para quem corre atrás, para quem se esforça mais, né? Mas tem uma parte assim de... Você entra num ciclo ali, né? Que é difícil de sair também. Um ciclo proletariado ali que é muito difícil de sair também. Eu acho que esse é o lado ruim, né? Que é difícil de sair pra caramba. Mas a parte boa é isso, eu acho, né? Assim, você vai atrás das coisas que tu quer, sacou? E aí, na construção civil... tipo assim, beleza, as casas lá não são de alvenaria, são de madeira, etc. Então, tipo, o meu pai lá, ele era carpinteiro, ele construía casa. E aí, o salário mínimo por falta de mão de obra, $15 a hora. Cacete, aí eu, porra, velho, dando isso aqui... Vou ganhar 15, não, 3 vezes mais. Eu vou ganhar num dia que o meu pai me manda por mês, mano. Era tipo isso, cara. Então, eu comecei a ajudar esse meu pai americano na construção civil. Então era tipo assim, cara, eu fazia o trabalho pesado ali, entendeu? Tipo, demolição, né? Tipo, quebrar as paradas, carregar coisa, né? E aí... Só que aí também, pô, o cara, ele era um construtor muito, muito hábil. Então eu aprendi muita coisa com ele, só colando nele. Então, tipo assim, enquanto eu não tô destruindo, eu tô do lado dele ajudando ele. Vê a esperteza também do cara que gosta de aprender. Que aí eu acho que tem a veia nerd ali, entendeu? O cara que gosta de aprender. E você juntou 2 coisas bacanas ali. Primeira demolição, que o adolescente adora destruir. Você tinha 17 anos. Tô imaginando aqui. Destrói aquilo ali pra mim. Eu vou ganhar ainda pra destruir o bagulho, mano. E a segunda coisa é você colar no cara pra aprender. São 2 coisas bacanas. Tu ia derrubar a parede, tinha o martelete pneumático. Olha que bacana. É legal. Mas tu pegar a marreta, velho, que vai te dar muito mais trabalho, vai demorar muito mais. Descer a porrada na parada, bicho, eu ia ser pra marreta, velho. É muito mais divertido. Era muito mais divertido. É óbvio que hoje eu iria pro pneumático, né? Lógico. Demolir muito mais rápido fazer outra coisa. Mas na época, cara, eu achava maneiraço ir na porrada mesmo. Então era massa. E aí, esse meu pai, por ele ser muito hábil, então, tipo, eu ficava ali toda hora, né? Ajudando ele, né? Tipo... Pô, o que você precisa que eu pegue? Né? Ele, segura aqui, faz isso aqui, né? Prende isso aqui. Então eu ia aprendendo. E aí ele começou a me falar as paradas, né? Que então, legal, assim, começou a te explicar por que das coisas. Né? Então, tipo, ele me explicou, isso aqui a gente bota aqui, faz isso aqui, não sei o quê. Essa estrutura aqui, a gente faz isso aqui é insolação de não sei o quê. Essa janela aqui, ela tem X camadas com gás não sei o que dentro, que serve pra isolamento térmico. Ele começou a me explicar as paradas lá. Então, tipo, fiquei lá aprendendo, sacou? Né? Eu não meti a mão em nada mesmo, porque ele não deixava, porque o bicho era profissional, né? Então, realmente, eu não podia meter a mão em nada. Mas eu fui aprendendo, entendeu? Então foi uma parada que eu aprendi bastante. E eu trago até hoje isso comigo, né? Assim, essa parte da marcenaria. Então foi bom, né? Assim, tipo, aprendi várias coisas, aprendi a me virar, aprendi a trabalhar, aprendi a ganhar dinheiro. Você viu que no bate-papo de bastidor ali, ele falou que foi ele que fez o projeto das mesas lá da ONU. Eu ia chegar aí cantando até aqui, o Do It Yourself, que eu também curto pra cacete. Eu queria saber de onde veio esse troço, né? E aí nós estamos falando disso. Né? Que legal, cara. Construiu os móveis de casa também? Sim. Teve uma época que eu conversei com você e falou assim, não comprei os móveis ainda porque eu estou tirando as medidas que eu mesmo vou fazer. Eu falei, porra! É o Rodrigo Hilbert dos Humildes. Galera fala isso. Rodrigo Hilbert. Mas eu gosto. Eu tô fazendo um apartamento. O quarto da Amanda é a minha marcenaria. Então eu tenho uma marcenariazinha lá.
que vai virar o quarto dela depois. Mas eu tô montando todos os móveis do meu apartamento. Eu tive que parar ano passado por conta da pandemia, então, tipo, fiquei ali uns meses sem renda, né? Tipo, minha renda só no limite. Então eu falei assim, beleza, cara, não vou comprar nada aqui, vou deixar parado. Então, tipo assim, acho que uns 4 meses sem montar nada, né? Mas eu tô montando aos pouquinhos os móveis lá de cá. Então, tipo, eu projetei tudo e faço todo o projeto, mando cortar, mando entregar tudo lá em casa, monto todos os móveis e bem maneiro. Você ficou quanto tempo lá nos Estados Unidos? 1 ano. 1 ano. E aprendeu coisa pra caralho com esse tiozinho lá. E... E você depois você foi se aprofundando nisso aqui no Brasil ou não? Todo o conhecimento que você tem é do... Claro, juntou a expertise do design design industrial que você é formado, né? Isso. Mas você se aprofundou em alguma coisa mais em marcenaria ou não? O teu conhecimento de marcenaria é só o que vem lá dos caras? Já me aprofundei muito mais depois. Né? Então... Eu imagino, como nerd declarado, né? Ele se apresenta... Faz o quê, né? Assume lá, cara. Então você foi se aprofundando mais na parada. Não, bem mais. É uma parada que eu curto. Então, pra mim, a marcenaria entra como hobby. Tá. Aí legal. são 2 coisas, né? Primeiro, é caro. É muito caro. Sim. Né? Então, tipo assim... Primeiro começou com necessidade. Então, tipo... Beleza, assim, tem a parte que eu curto mesmo, trabalhos manuais. Né? Tipo, é uma coisa que eu gosto desde pequenininho. Então, já é meu mesmo. Aí, pô, fui montar meu primeiro escritório, né? Cara, eu tinha R$7.000 de FGTS, eu montei escritório com isso. Então, cara, o do it yourself começou por necessidade, né? Assim, cara, tu não tem dinheiro pra comprar, pra mandar pagar alguém, pagar um marceneiro, nada disso, né? Então, aí eu entrei no design industrial por conta desse interesse em projetos, né? E a parte de marcenaria começou por necessidade, né? Tipo, vou lá fazer aqui um negócio. Então, né? Então, o primeiro escritório eu montei, não tinha dinheiro porque eu não tinha dinheiro. Aí o segundo escritório eu montei porque eu não tinha dinheiro. Aí terceiro escritório também. Aí meu primeiro apartamento também. Aí meu segundo apartamento também. E aí você vai desenvolvendo apreço pelo negócio, cara. Então, tipo, uma coisa que começa por necessidade, aí tu vai fazer o segundo, pô, cara, isso aqui, eu posso melhorar isso aqui que ficou ruim aqui, vou fazer melhor aqui. E uma coisa legal, você gosta de Eu fazer gosto. isso. Eu gosto. Né? Vale o meu tempo, porque eu tenho prazer em passar um domingo inteiro montando móvel. Né? Então, tipo, eu pego ali, passo Não é nada obrigado, não é sob tortura. Porque pro nerd, ele olha pro armário e ele não pensa como é que ia ficar bonita a grama. Ele pensa assim, cara, eu consigo fazer isso aqui. E aí eu vejo ali, cara, os marceneiros que me desculpem, mas assim, cara, é o trampo deles, eles precisam ganhar, eles precisam lucrar em cima disso, eles têm que ter uma margem. Então tem muita coisa que enquanto eu faço o meu próprio, eu não tô visando retorno, né? Eu tô visando um hobby. Eu não preciso ganhar dinheiro com isso. Então tem tanto atalho que eles tomam para poder otimizar o trabalho deles, né? Tornar o trabalho deles mais rápido, mais rentável para eles, que para mim são coisas que quando eu olho eu falo assim, pô, cara, isso aqui me deixa feliz, cara. Eu não fico feliz vendo uma gaveta assim, com um parafuso do lado, sacou, cara? Porque tem um jeito mais limpo, que vai ficar com um acabamento melhor. Mas que eu entendo que o trabalho do cara é otimizar, entendeu? E a maioria das pessoas não vai pagar, né? Por um parafuso pocket escondido ali, que vai demorar 3 vezes o tempo para ele fazer uma gaveta, entendeu? Ou ele vai ter que montar um gabarito que vai custar uma nota, ele não vai conseguir rentabilizar isso aí. Né? Acho que pode até ter algum marceneiro que seja mais exigente, que monte uma parada num nível mais alto, né? Mas, no geral, o que eu vejo, assim... A parada é mais básica, entendeu? Eu acredito nisso. Né? O que tem mais demanda, assim, que ganha o dinheiro pela demanda, sim. Mas deve ter o outro que deve ter. Mas aí, geralmente, o marceneiro ele cobra aí 100% do valor do material. Né? Então, cara, você vai fazer um apartamento de 3 quartos, cara, é R$100.000 em material. E não é R$200.000 em móveis, entendeu? Exatamente. É 100% em cima, cara. A margem dos caras é justo, dá muito trabalho. Apartamento, quase. Em alguns lugares do Brasil, é o apartamento. Mas, em média, o cálculo é tipo de 20% a 30% do valor do imóvel. O valor que você deveria gastar em imóveis planejados aí, sacou? É uma média, assim. Eu falei na maioria do país, porque aqui em Brasília o imóvel ele tem um preço diferenciado da maioria dos na maioria do país, ninguém nem planeja móvel, né? Móvel planejado já é uma parada, já é um sonho de desejo. Só de ser planejado, que tudo encaixadinho bonitinho, né? Então, assim, se for pela economia, se for uma parada que você faz obrigado, que você não gosta de fazer, não vale. Não vale o tempo. Porque tu vai ficar lá 10 horas no teu fim de semana,
que você poderia estar fazendo uma coisa que você gosta. Quem não gosta de fazer não fica 10 horas. Aí ele não Se vai consegue ficar fazer. 20, É, 30 minutos, ele já aloprou. louco, já começou a quebrar todas as paradas. Liga pro marceneiro. Porque aí ele não gosta de fazer, ele não vai fazer. Vai dar migué, não vai fazer. Aí não vale a pena, sacou? Então realmente tem que saber que tu Vai curte. ficar um mês aquelas caralhadas de madeira lá em casa, tudo cortada lá, o cara não vai procrastinando. E é Porque muita ele não coisa, é muita coisa. Tipo assim, eu tô montando um apartamento inteiro, cara. Cozinha, área de serviço, dispensa, É muito sala, trampo, né, cara? Todos os quartos, 3 banheiros. É muita coisa. Você muito tá fazendo trampo. em MDF. Tô fazendo MDF. Cara, e você compra a chapa... Não, você manda cortar já. Né? Aí eu... Ó, o nerd louco aqui. É outro, cara. Achei um colega do Quem que você acha que construiu esse escritório aqui? Massa, né? Animal. Eu projeto um computador, né? Então eu fiz um em 3D, né? No Fusion 360 da Autodesk. Aí, tipo, projetei inteiro lá. E eu projetei todos os móveis no Fusion. Tá. E aí então depois beleza, eu tenho todas as peças, passo o plano de corte pro... Plano de corte não, né? As medidas. As medidas, o cara corta tudo. Aí o pessoal vai tudo pra CNC. Eles me entregam tudo cortado com acabamento de topo. Né? Já encabeçado tudo bonitinho. E aí eu monto. Mas ainda tem muita coisa que eu preciso mexer, né? Assim, tem muita coisa que você precisa ajustar. Então, na hora de você encaixar, tipo, cara, a parede não é reta, a parede é torta. É um ajuste fino, né? Então, o ajuste fino que precisa fazer. Então, tem várias coisinhas que você precisa fazer, né? Tipo, um raso pra botar um LED. Então, tem várias paradinhas, assim, que você tem que ir mexendo. Então, não é só você parafusar uma caixa. Né? Aí você vai só parafusar uma caixa, você vai abrir a gaveta e tem um parafuso lá do lado que é justamente o que eu não quero. Né? Aí você vai como é que eu posso fazer um parafuso que fique escondido na hora que eu olhar pra gaveta, entendeu? Aí entra a parte nerd, que foi o que você perguntou. Né? Se eu continuo me desenvolvendo, cara, uma das coisas que eu faço é, tipo, assim, YouTube. Daqui a pouco o cara tá vendo a história dos parafusos e nem lembra mais por quê. Esse cara aqui teve uma vez que ele contou pra mim que ele comprou. Ele comprou aqueles carrinhos de controle remoto, a gasolina, como é que chama isso? Automodelo. Automodelo. Cara, que massa. Essa criatura, ele é quase um mecânico de automodelo hoje. Cara, porque tudo é ele um carro, velho. ele foi aprender Tem um tudo mini do motor a bagulho. combustão. Tem. Cara, e aí eu curtia mais regular o carro Olha do lá. que pilotar. E aí depois eu comprei um Fusca, velho. Um Fusca de verdade. Fusca de verdade, e 77. E, cara, eu dia que o Fusca ficou assim... Pronto, perdeu a graça, sacou? Porque assim, o legal era ter uma parada assim, cara, agora esse fim de semana eu vou fazer um LED dentro, não sei o que, regular o carburador. Você vai ver a história dos carburadores, os modelos de carburador, produto que... Cara, E agora ele tá andando de bicicleta, imagina o que aconteceu. Eu montei aquela bike. Olha lá. Terapia, cara, na pandemia, massa. tenso. Começou a chegar peça de bike em casa. A Mariana ficou louca, mano. Virou uma oficina de bike. Cara, que massa. Eu gosto, Muito cara. legal. Porque é hobby, né? Então é uma parada que tu... Eu acho que tem esse balanço, né? Assim, do it yourself, né? Do DIY. Isso. Você precisa estudar. Não é um hobby passivo, é um hobby ativo. ativo. Eu acho que isso tem diferença, né? Eu, particularmente, gosto muito de hobbies ativos. Então, tipo, uma parada, tu tem que estudar, tu tem que fazer. Então, Além tipo, de assim, ativo, é proativo também, né? velho, Você tu vai tem que ir buscar a atrás, parada. você tem que buscar, você tem que estudar, tem que fazer não sei o quê, ir atrás de não sei o quê, compra não sei o quê, aí chega e não funciona direito. Aí Você você vai estudar mais. Você vai estudar mais, aí você compra um outro, aí você fez isso dessa vez, deu certo. Aí você vai fazer de novo, daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, e porra, a tecnologia melhorou, evoluiu, tem coisas novas, né, velho? Estuda de novo. Estuda de